Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Terra Plana Reloaded. Seguindo na série Revelando o Apocalipse, hoje nós vamos falar a besta que subiu do mar e o anticristo. Vamos abordar metade do capítulo 13 deste livro extremamente revelador. Pessoal chegando aí, já temos mais de 100 likes, muito obrigado. Boa noite, Pai seja convosco, todos os irmãos. Espero que o meu áudio esteja bom desta vez. Eu preciso de um retorno aí do pessoal. E muito importante do Apocalipse, capítulo de número 13. Vai falar da besta que surge do mar e depois vai falar de uma besta que surge do território da primeira besta, né? Nós vamos estudar esse estudo do Apocalipse 13 em duas etapas. Hoje, Apocalipse 13, do 1 até o 10. Próxima semana, se Deus nos permitir, Apocalipse 13, a parte que fala da besta que surgiu da terra. Para entender o Apocalipse é muito importante ter as chaves de interpretação, principalmente Apocalipse 13, essas chaves de interpretação, Então o irmão Flávio ele vai tentar entrar de uma outra forma aqui na live para a gente tentar melhorar a qualidade do áudio. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar, na verdade, até o versículo 10 de Apocalipse 13. Nós vamos falar sobre a besta que subiu do mar, né? E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E vamos falar também sobre, aqui no versículo 4, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, o que aconteceu com a besta, por que eles ficaram impressionados, né? Quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar como ela, como que se deu a essa recuperação da besta e também essa questão aqui, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quem que tem essa boca para proferir grandes coisas e blasfêmias? Quem que é o representante aqui? Então nós vamos explicar até o versículo 10, parece pouco, né? 10 versículos, só que é um assunto extremamente extenso, tá? Tanto que quando a gente começar a falar sobre a outra besta, vocês podem reparar que a partir do versículo 11, e vi subir da terra outra besta. Agora é da terra, né? No versículo 1, e vi subir do mar. Então claramente são duas. Ó, vi subir do mar uma besta, a Bíblia utiliza a palavra uma besta, e depois ele faz essa alternativa aqui no versículo 11, e vi subir da terra outra besta. Então, do versículo 11 em diante, a gente vai explicar na live da semana que vem, porque não vai dar tempo de explicar as duas. E também a boca que profere muitas blasfêmias. Nós vamos ter que entrar um pouco no livro de Daniel capítulo 7, para que a compreensão possa ser total. Só estou esperando o irmão Flávio retornar. Ele está tentando melhorar aí o sistema de áudio. Não sei porque não está dando certo ele falar pelo celular. Então ele está tentando entrar pelo computador. Mas eu vou fazer o seguinte. Enquanto ele está vindo, eu vou ler os 10 primeiros versículos para vocês. E aí ele chegando a gente já inicia o estudo, ok? A Larissa está perguntando sobre o discipulado. Para participar do discipulado, então deixa eu aproveitar. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo os e-mails para participar do discipulado, flavioschmidt2018@gmail.com ou berianosadm01@hotmail.com. Você manda uma mensagem, eu quero participar do discipulado. Você vai receber o link, tudo certinho. Tem o e-mail do canal para quem quiser entrar em contato comigo. Eu não prometo responder muito rápido, mas eu tento responder na medida do possível, porque são muitos e-mails. A playlist Revelando o Apocalipse, para quem é novo no canal, está chegando agora. Nós já fizemos 15 vídeos desta série, explicando desde o versículo 1 do capítulo 1. Agora nós já estamos entrando no capítulo 13.
Alguns capítulos a gente precisa fazer em 2 partes, tá? Porque é muita informação. Mas quando terminarmos vai ser a série mais completa de toda a internet, de todo o YouTube. Uma interpretação sempre com as chaves bíblicas. E o livro de Apocalipse ele tem uma promessa de bênçãos para quem lê, para quem compreende. Logo no começo, né? No versículo 3, se eu não me engano, aqui ó. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então tem promessas de bem-aventuranças para quem lê esse livro e compreende, sendo que é o livro mais difícil da Bíblia. Mas da forma como nós estamos fazendo, tá ficando bastante simples. As pessoas estão até falando, finalmente eu estou conseguindo entender a Bíblia, finalmente estou conseguindo entender muita coisa que eu tinha dúvida. E vocês podem verificar que no fechamento do livro também tem essa mesma promessa. Olha que interessante. Tem no capítulo 1 e tem no capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então isso é uma coisa muito forte, né? Você ter uma promessa de bem-aventurança na abertura do livro e no encerramento do livro é algo muito, muito relevante, tá? Então, se vocês puderem passar para as pessoas que vocês conhecem, compartilhar essa live, assistir também aqui na playlist, quase 4.000 pessoas já assistiram pela playlist. E também no final da live, pessoal, nós vamos fazer o sorteio de uma Bíblia King James Fiel de 1611. Então, toda semana nós estamos fazendo aqui no canal o sorteio de uma Bíblia King James. Geralmente é de terça, só que nas 2 últimas semanas precisamos fazer quarta-feira por questão de agenda. Agora, na sexta-feira também, na sexta-feira à noite, no canal do Evangelista Flávio, para quem não conhece eu vou colocar aqui, canal do Evangelista Flávio. Também tem um estudo bíblico, tem a escola bíblica sábado de manhã e sempre tem um estudo bíblico sexta-noite. No estudo bíblico da sexta-noite, ele também faz um sorteio de uma Bíblia King James, tá? Então, se inscrevam também aqui no canal dele com o sininho ativado. Desculpa aí se a voz não estiver boa hoje, que eu acabei pegando uma dor de garganta. Aqui o clima em São Paulo tá meio estranho. Tem um dia que faz calor, tem um dia que faz frio. Mas vai dar certo, vai dar certo. Então vamos lá, eu vou iniciar a leitura. Enquanto isso dá tempo do Flávio chegando. Eu vou ler para vocês os 10 versículos. Então vamos lá. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então nós vamos hoje até aqui, até essa parte de
Apocalipse 13, versículos 1 a 10. Então, o que nós podemos adiantar? A besta, na verdade, é um império que se recuperou. Ô irmão Flávio, vamos ver como está seu áudio, então. Vamos ver. Então, nós... Tava cortando um pouco, mas acho que agora já está claro. Nós terminamos aqui, irmão Flávio, a leitura dos 10 primeiros versículos, falando sobre a besta que surgiu do mar, o dragão que deu poder à besta e a boca, né, que fala muitas blasfêmias, que profana o nome de Deus, do tabernáculo e dos que habitam nos céus. Então, se você puder fazer as considerações iniciais, a gente já vai partir pro estudo. Então, nós vamos analisar Apocalipse 13, que vai subir besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Para entender o Apocalipse 13, é muito importante do livro de Daniel, porque o livro de Daniel, ele nos dá quem é essa besta de Roma, né? O Império Romano é essa besta que tem 10 chifres. Só que o livro de Apocalipse vai apresentar outros detalhes. Tá Vê se melhorou aí o nível do microfone. Aumentou o nível. Eu melhorei aqui o nível, né? Nós temos que falar da importância que existe em relação... Vamos ao livro de Daniel para poder fazer o entendimento de quem é essa besta que surge do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Olha a apresentação do PowerPoint, que ali tá tudo. Tá, tô aqui com a apresentação sobre o Anticristo Desmascarado, Daniel capítulo 7. Uma apresentação aqui no PowerPoint, né? Então, o que a Bíblia diz sobre o Anticristo? Nós temos uma menção em 1 João 2, 18 a 22, 1 João 4, 1 a 3, 2 João 1 a 11. O Anticristo, ele é contra Cristo, ou no lugar de Cristo. Ele ataca o caráter de Cristo, especialmente a obediência aos seus mandamentos. Ou seja, ele se opõe ao verdadeiro Cristo. E qual é o método que Satanás usa para enganar os cristãos? Nós temos aqui em 2 Coríntios 11, 3 e 4 e 13 a 15. Aparência de apóstolo de Cristo, mas prega diferente de Jesus. Então ele tem aquele invólucro, aquele rótulo, aquela aparência de um apóstolo, mas na verdade na pregação a gente vai perceber que não é a mesma coisa, que acaba sendo até o oposto. Deixa eu dar um Ctrl L para ficar melhor aqui. Mateus 24 já estava prevendo, né? Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, aqui não tem a continuação, mas que se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos. Só que os eleitos eles não podem ser enganados. Agora a gente faz a pergunta aqui. O anticristo é uma descrição generalizada ou alguém em particular? É a identidade do anticristo secreta? Quando será revelada? Então nós temos uma dica aqui, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. A Bíblia pode nos trazer detalhes sobre quem é o anticristo? É uma pergunta. Aqui a questão dos reinos, né? Babilônia, Roma na verdade já seria... Desculpa, a Babilônia é a cabeça de ouro, a Medo-Persa, o tronco aqui de prata, depois a Grécia, bronze, as pernas de ferro, nós estamos em Roma. E aqui as 10 divisões. As 10 divisões que é a mistura do ferro com barro, que é onde nós estamos vivendo atualmente. A queda do Império Romano vai se dar agora na nossa geração, a queda total e definitiva.
para quem estava acompanhando o estudo desde o início, nós vimos que esse Império Romano ele sofreu vários revés, só que ele sempre acabava se recuperando e dando um jeito de voltar. Então foi praticamente destruído o Império Romano Ocidental, e aí ficou apenas o Império Romano Oriental, Bizantino. Depois o Império Bizantino também foi destruído, e aí começou a surgir aquele sistema de feudos. Então eles... Quando você achava que a besta estava sendo destruída, ela acabava retornando. E a besta ela ainda está imperando, né? Ainda está imperando. O sistema religioso está aí, o catolicismo, o Vaticano, o Papa, estão aí proferindo grandes blasfêmias. Então Daniel ele recebeu uma visão de Deus que nos revela mais detalhes em Daniel 7, 1 a 8. Então vamos pegar aqui Daniel 7, 1 a 8, já está até separado. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande, e 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. E depois disso eu continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, e diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então aqui o chifre pequeno ele já está falando do papado, tá? Por isso que ele fala que havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. O Papa em si, não é que esse Papa é o anticristo, tá? Essa dúvida as pessoas têm, né? O sistema papal é o sistema do anticristo e sempre tem um representante humano. Tanto que quando um Papa morre ou renuncia, como foi no caso do Bento XVI, ele tem que ser imediatamente substituído por outro representante humano, que é o pequeno chifre. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, vamos explicar o que são esses reinos, esses animais. Deixa eu ver se o Flávio já conseguiu retornar. Irmão Flávio, você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, mas eu acho que eu estou com problema no meu microfone. Ou tem alguma coisa de conexão com o teu canal de que eu não consigo fazer as pessoas me escutarem bem, né? Tá, assim, eu tô te escutando bem. Eu acho que agora vai dar certo. Vamos. Então, eu fui para Daniel 7, irmão Flávio. Expliquei também para ele sobre o chifre pequeno, sobre essa questão do anticristo, que é o sistema papal, que ele vem desde o século, com mais intensidade, né, desde o século VI, e a gente já vai entender até quando que ele teve toda essa força, quando que foi ferido e se recuperou. Então, nós paramos aqui, que Daniel recebeu essa visão desses animais. As bestas, elas representam reinos, poderes políticos, chifres, cabeças, divisões, asas, velocidade de conquistas, ventos são guerras, batalhas, e mar, multidão de pessoas.
Então, eu li o início de Daniel 7. Se você quiser explicar sobre esses animais, irmão Flávio, fica à vontade. Então, as chaves de interpretação estão bem relacionadas à questão do estudo do livro de Daniel. Se a pessoa não estudar o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel e entender bem esses dois capítulos de Daniel, ela não consegue entender Apocalipse 13. A chave para o entendimento de Apocalipse 13 e desvendar quem é o anticristo está ligado ao estudo de Daniel 2, que fala de uma grande estátua, cabeça de ouro, peitos de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. E aí nós temos Daniel, capítulo de número 7, que fala de animais que surgem do mar. Os ventos combatiam no mar e iam surgindo animais daquele mar. Mar significa povos, multidões, povos bravios. É o mar. Ventos, guerras. De guerras surgiram bestas. Bestas representam impérios. Isso está no próprio livro de Daniel. Nós vamos deixar um link depois da live para que as pessoas acessem o PowerPoint que explica sobre Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 13, né, para poder os nossos irmãos fixarem melhor esse assunto muito importante da profecia de Apocalipse 13. Perfeito. Agora... então nós vamos ver agora... Oi. Agora está bom o som, só para te posicionar. Já melhorou bastante. Vamos seguir dessa forma. Então, Daniel capítulo 7 fala de um leão alado com asas que representa Babilônia. É muito importante gravar essa imagem. O leão representa a Babilônia. Depois vai aparecer um outro animal, que é um urso, que representa a Média e a Pérsia, que foi o império que veio depois da Babilônia. Depois do urso, nós vamos ver um outro animal com 4 asas e 4 cabeças. As 4 asas representam as conquistas, a velocidade de conquista desse império. 4 cabeças desse leopardo representa 4 divisões territoriais com governos no mesmo império. Porque o império da Grécia, que é representado por esse animal, que é o leopardo, ele, após a morte de Alexandre Magno, assumiram 4 generais, que é Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, representados por essas 4 cabeças e essas 4 asas. Então é muito importante saber que cabeças representam poderes político-territoriais dentro de um mesmo império. A Grécia, então, é esse leopardo. Após o leopardo vai aparecer um animal terrível, indescritivelmente terrível, que matava, pisava a pés, destruía tudo que tinha e devorava muita carne, significa guerras, muita carnificina. O império subsequente, com essas características na história, é o Império Romano, que conquistou a Grécia a partir da batalha que houve com os Cassandros, que foi uma das divisões da Grécia, e passou, assim, o Império Romano a assumir o poder e conquistou o território da Grécia. Esse animal terrível. Mais para frente, nós vamos ver no Daniel capítulo 7, que esse animal terrível, ele vai ter 10 chifres na sua cabeça. Desses 10 chifres, vai ter algo muito curioso acontecendo, que é 3 chifres caem para assumir uma ponta pequena, cujo parecer era mais forte do que das suas companheiras. Esta ponta pequena tinha olhos e uma boca que falava coisas arrogantes.
Isso vai nos dar bastante paralelismo com Apocalipse 13, que vai aparecer novamente essa boca que blasfema, que fala coisas arrogantes e que persegue os santos do Altíssimo, persegue o verdadeiro povo de Deus por 42 meses, ou tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, muito importante esse entendimento de Daniel 7 para poder estudar Apocalipse 13. Em que parte você ficou ali dos slides, irmão Gilberto? Certo. Nós fizemos a leitura, irmão Flávio, do início do Daniel 7, falamos sobre esses animais, inclusive esse animal terrível que comia carne. Explicamos também essa questão, o que é o chifre pequeno, e fizemos o link da boca que fala muitas blasfêmias. Eu expliquei do sistema papal e do representante humano, que sempre é substituído. E agora estamos aqui falamos sobre os símbolos, né? Que as bestas significam reinos, poderes políticos. Chifres e cabeças são divisões desses poderes. Asas, velocidade de conquistas. Ventos são guerras, batalhas. E mar, multidão de pessoas. Mostramos esse animal, o leão, que é a Babilônia, que é a cabeça de ouro. O leão com a asa. O urso, a Medopérsia, como você explicou. Então a Medopérsia é esse urso que é descrito em Daniel 7. E paramos nesse slide aqui agora, Daniel 8:3. A Média Pérsia, os medos, eles conquistaram também 3 reinos menores, que é representado essas 3 costelas que está na boca do urso. Mas vamos adiantar já para a Grécia, e depois nós entramos realmente no foco principal, que é o Império Romano, que é quem vai nos remeter a Apocalipse 13. E vamos falar desse animal terrível aqui, que representa a Grécia. Então coloca... o animal terrível é Roma, né? É Roma. A Grécia é o animal com 4 cabeças, leopardo. Isso, o leopardo com 4 cabeças e as asas representa a Grécia. Deixa eu adiantar aqui. A Roma é esse... Tá, já tô em Roma agora. Chegamos em Roma. Que devora, né? Um devorador, assim, come carne, é um animal... Isso, agora sim estamos em Roma. Então Roma são as pernas da estátua. Vocês percebem que a estátua ela vai decaindo. Ela começa com um império muito bem estruturado, que é a Babilônia. Por isso que a cabeça é de ouro. Depois a Medopérsia, o tronco é de prata. Já não é tão bem estruturado quanto a Babilônia, mas ainda é de prata, né? Algo muito sólido. A Grécia... Existe uma comparação aí, né? Que você vai ver nos slides que ele compara a cabeça com o leão, os peitos de prata com o urso, o ventre com o leopardo, as pernas com Roma. Sim. E os pés, que é mistura de ferro com barro, que é o momento que nós vivemos atualmente. Então vamos lá para o animal terrível. Aqui, ó, Roma. Esse animal terrível, cheio de chifre. Explica aí, irmão Flávio, para o pessoal. Então, o Império Romano, ele vai surgir subsequente à Grécia. E quando isso acontece, né? Quando isso acontece, é esse animal terrível, que representa Roma pagã. Só que Roma, ela vai se dividir em 10 partes, que são 10 divisões políticas de Roma, que foi a invasão dos bárbaros. Nós vamos ver no slide isso acontecendo com o Império Romano. Pode ir adiantando, então, depois da Grécia, o Império Romano, que é esse que é o principal foco nosso, para nós depois irmos lá para Apocalipse 13 novamente. Então, tá aqui os pés da estátua, mistura de ferro com barro, representando os 10 blocos, os 10 reinos, e ao lado o animal. Já tá nesse slide.
Então, as pernas de ferro representam a Roma pagã, e já quando começa a se dividir, representa Roma após a invasão do Império dos Bárbaros, né? Então, esse animal terrível aí, com 10 chifres, e que devorava muita carne, muita guerra. O Império Romano foi um império cruel, um império conquistador, que tinha uma unidade militar muito eficiente e que derrotava todos os impérios e subjugava todos os impérios. Foi o império que mais tempo durou. Até hoje ele ainda dura, resquício dele, né, através da besta que surge da terra. E esse império romano está representado por esse animal terrível com 10 chifres. E aí vai acontecer algo muito curioso aí nessa história, que é o surgimento do chifre pequeno. Exato. Então aqui são as divisões. E o chifre pequeno, vocês lembram que nós lemos, né, em Daniel, que fala dos olhos e da boca? Só para as pessoas verem que o paralelo realmente existe, ó, Daniel 7:8. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, ó, esse link que o irmão Flávio está falando, Daniel 7:8, fala do chifre pequeno com olhos e uma boca que falava grandes coisas. E Apocalipse 13, a mesma coisa, ó, 13:5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, tá? E deu-lhe poder para agir por 42 meses. Esses 42 meses nós já falamos nas lives anteriores. Então, vamos explicar o chifre pequeno. Pode falar, irmão Flávio. Então, essa parte do chifre pequeno é muito importante nós lermos Daniel capítulo 7, versículo de número 21 até o versículo de número 25. Vamos ler então, para nós vermos que aqui exatamente vai dar nitidamente as características para identificar o poder do anticristo. Quem é o anticristo? Tá, então vamos ler a partir do 21. E olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disseram assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha aqui, isso aqui é muito importante, ó. Ele mudou realmente os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Isso aqui, pessoal, por um tempo e tempos e metade de um tempo, nós estudamos na live anterior, tá? Os 1260 dias, que na verdade são 1260 anos. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio... Até aí? Tá bom. Tá bom. Então nós vemos aqui esse chifre pequeno que se levanta no meio dos 10. E ao se levantar, abate 3 das 10 divisões do quarto animal, que é Roma. Não há dúvida que seja Roma. Esse período de perseguição aos santos do Altíssimo por esse poder, essa ponta pequena, que tinha uma boca que falava coisas arrogantes, e também mudou os tempos e a lei. Essas características são muito importantes. E que a teoria dispensacionalista, a teoria do rapto secreto, ou do anticristo dos 7 anos, eles ignoram totalmente essa parte importantíssima de Daniel 7, que está mostrando
que é algo que ocorre dentro do Império Romano. Ô Flávio, Vamos ver no slide lá as 10 divisões do Império Romano. só para explicar essa questão de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, explicar rapidamente aqui, ó. O anticristo é a 11ª ponta que surgiu na cabeça do quarto animal, o Império Romano, que faria guerra contra os santos por 3 tempos e meios. Então, assim, 3 tempos e os 1260 dias proféticos foi a supremacia do papado. Ou seja, do ano 538 depois de Cristo a 1798, quando foi perseguida, quando os santos foram realmente perseguidos, teve a Inquisição, teve aquela... Isso foi a grande tribulação. Essa é a verdadeira grande tribulação. Não tem sentido você esperar a grande tribulação agora, quando já está tudo... A gente já está vivendo uma apostasia total. Então, em 538 foi a ascensão papal com o decreto de Justiniano. O sistema papal ele foi implantado com mais força, né? O Papa ele recebe títulos e poder. Antes, você tinha os Césares que impediam a ascensão papal. A partir de 538, o sinal estava verde para isso. E a supremacia, ela foi ferida em 1798, a Revolução Francesa, com a queda do poder político papal, com as guerras de Napoleão Bonaparte e a prisão do Papa Pio VI, que morreu no ano seguinte. Então, esse tempo mencionado são os 1260 dias da Grande Tribulação, um tempo, 360 dias, no calendário hebraico, né? No calendário hebraico, o ano 360 dias, um ano hebraico. 2 tempos, 720 dias, o dobro. Metade de um tempo, metade do calendário aqui hebraico, 180 dias. Então, o total corresponde a 1260 dias proféticos, que vão dar os 1260 anos. Aquela regra bíblica dia e ano, que nós explicamos em várias lives. Um dia te darei para cada ano. Oi? Corresponde também aos 42 meses descrito em Apocalipse 13. Também. É a mesma coisa os 42 meses aqui. 42 vezes 30 dias cada mês nos leva a 1260. Então, trata-se da mesma personagem. Sim. Trata-se da mesma personagem. Essa boca que fala insolências, coisas arrogantes, de Daniel capítulo 7, que persegue os santos do Altíssimo e que surge da cabeça do animal que representa Roma. O papado, para poder subir, ele fez guerra com 3 divisões de Roma que eram antitrinitarianas. Não concordavam com Trindade e não concordavam com um chefe máximo da igreja. Então o Papa ele fez guerra contra essas 3 pontas, derrotou-os, e aí Justiniano, no ano 538, consagra o Papa como chefe da parte ocidental do Império Romano, e ele já era também considerado chefe cabeça da igreja. Então, essa ponta pequena ela vai ter um parecer mais firme do que as suas companheiras, porque ela não é somente um poder político como as demais. Ela é um poder político e religioso. Vai ter autonomia religiosa. O Papa ele vai ser considerado como uma espécie de Deus aqui na Terra. Os seus títulos blasfemos, 4 títulos blasfemos do Papa. Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus, sacerdote en rex, sacerdote e rei, né, na terra, dux clerix, chefe do clero, quer dizer, cabeça da igreja, chefe do clero, e são 4 títulos, e esses 4 títulos, somando em algarismos latinos, cada um deles dão a soma de 666. E o Papa é um representante humano do poder papal, que é esse chifre pequeno. Esse chifre pequeno, então, representa o poder papal lá do Vaticano, que surgiu do Império Romano. Aqui não deixa dúvidas.
tanto na história como na profecia de Daniel 7, comparando com Apocalipse 13, não deixa dúvidas de que o poder papal é a ponta pequena e a boca que fala coisas arrogantes em nome deste poder é o Papa. O Papa, ele é representante que fala em nome do poder papal. Tendo isso firmemente estudado, Daniel 7, Daniel 2 e Apocalipse 13, não tem como ser enganado com essas teorias malucas aí de anticristo setiano, que vai reconstruir o terceiro templo. Não tem como ser enganado. As pessoas que estudarem o livro de Daniel, estudar na história e comparar com Apocalipse 13, vai ver que essa besta de Apocalipse 13, que surge do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, é o Império Romano. E esta boca que fala coisas arrogantes e blasfema contra o tabernáculo e que persegue os santos do Altíssimo por 42 meses, é a mesma boca insolente do chifre pequeno de Daniel 7, que persegue os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos. Isso acaba com essa fantasia do sistema religioso, do anticristo que ainda vai vir, 7 anos do anticristo, detona. Mas as pessoas são preguiçosas muitas vezes para estudarem e são enganadas pelo sistema religioso. Nós vamos deixar a apostila para quem quer realmente ter conhecimento da salvação, quer ter conhecimento das profecias, para que possam estudar essa apostila com carinho, cuidando nela, ter a vida eterna, examinando nas Escrituras, para que vocês não sejam enganados pelos falsos profetas, pelo sistema religioso de hoje, que tem distorcido e criado uma teoria que remete para um anticristo que ainda vai vir por 7 anos, quebrar o concerto na metade da semana, faz uma mistureba com Daniel capítulo 9, das 70 semanas. Nós vamos também dar aí uma pincelada sobre isso aí. Pode continuar, irmão Gilberto. Perfeito, irmão Flávio. Não, mostrar algumas coisas, algumas aberrações que o Papa vem fazendo. Aqui, ó, mais horror. Homenagem prestada à estátua de Lutero no Vaticano por vontade do Papa Francisco. Isso aqui é um absurdo. Ele está violando um dos principais mandamentos. Não farás imagens, nem para adoração. Se a gente for para Êxodo 20, porque a Igreja Católica, quando em Daniel fala, que eu falei, ó, presta atenção aqui que ele vai mudar as leis, eu dei um destaque, ó. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele efetivamente mudou a lei de Deus, porque os 10 mandamentos da Igreja Católica, do catolicismo, não são os 10 mandamentos da Bíblia. Se nós pegarmos Êxodo 20, aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito. Ele está falando lá para Moisés e para todo o povo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, abaixo da terra, nas águas, tal. Depois ele fala, não te encurvarás a elas e nem as servirás. Só que o mandamento ele não permite nem que sejam feitas essas imagens de escultura. E aí quando você vai ver o Papa, ele está idolatrando, prestando homenagem à estátua de Lutero. Olha aqui a foto, um negócio absurdo. Aniversário do milagre do sol em Fátima. A estátua de Lutero adentra ao Vaticano. E também eles idolatram o Deus Sol. Nós temos aqui várias imagens do Papa, ele sempre carregando aqui o Deus Sol. Tanto que o heliocentrismo veio de um padre. Copérnico ele foi ordenado padre pela Catedral de Freiburgo. Ele era cônego também da Igreja Católica. Então eles sempre idolatram aqui o Deus Sol. Colocar outras imagens do outro Papa também, o Papa João
João Paulo II, perfeito. Idolatrando também o Deus Sol. Aqui outra imagem, muito ouro, né? O ouro é bem destacado, essa questão do ouro em Apocalipse 17, que a gente vai estudar mais pra frente. Então, eles carregando aqui o Deus Mitra. Mais imagens, para que não tenha dúvida, né? Então, é um culto ao Deus Sol, eles são idólatras. O plenário do Vaticano é uma serpente, em homenagem a Satanás. Isso aqui é o plenário do Vaticano, então você tem aqui a serpente, os dentes afiados da serpente, os olhos. Então quem está lá tem essa visão de uma serpente. Isso aqui é o plenário do Vaticano, tá? Um negócio horroroso. Que é onde ele se assenta. Aqui é uma imagem comparativa, tá vendo? Ele se assenta num trono como se fosse Deus. Ele tem todos os títulos de blasfêmia. O Papa, ele tem uma prerrogativa que se ele perdoar o pecado de alguém, Deus é obrigado a perdoar. É um negócio assim, sim, é nesse nível de absurdo. Se o Papa perdoa um pecado aqui na Terra, Deus lá no céu ele é obrigado a avalizar essa decisão do Papa. Então, por isso que ele profere grandes blasfêmias. Ele é substituto, ele tem o título de substituto de Deus. Também é uma outra grande blasfêmia. Ele se assentou no templo de Deus querendo para si a adoração que pertence a Deus, para ele. Como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quem é o templo de Deus? É a igreja. Então, o poder do anticristo, ele surgiu do meio da igreja. Foi profetizado uma apostasia. Os apóstolos falaram de uma apostasia que sairia de dentro da igreja. O próprio apóstolo João falou, filhinhos, já é a última hora. E muitos têm se feito anticristo. Né? Saíram de nós, mas não eram de nós. E o apóstolo Paulo fala, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo, quer dizer, do meio da igreja, do templo de Deus, levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Então, Paulo também vai fazer essa advertência lá em Atos capítulo 20, né, versículo de número 29 em diante. Nós temos também a advertência em Judas, dentre o povo surgirão falsos profetas, homens ímpios, que dissolverão a graça de Deus em dissolução, né, que transformarão a graça de Deus em dissolução. E aí ele exorta aos santos a batalhar pela fé que uma vez foi dada em herança aos santos. O apóstolo Pedro também vai fazer a advertência da apostasia no meio da igreja. Em 2 Pedro, capítulo 2, ele fala, assim como houve entre o povo falsos profetas, entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e o caminho da verdade será blasfemado. Foi exatamente o que aconteceu. Sim, ele mudou a lei, mudou os mandamentos, eles quebraram o último mandamento em 2, tiraram essa questão das imagens e mudaram os tempos, passando a guarda do sábado para o domingo. Domingo, todos sabem, Sunday. Então, como o Deus deles é o Deus Sol, que em última instância, na realidade, é o nosso inimigo, o Satanás, então eles mudaram o dia santo e abençoado, que era o sábado, para o Sunday, dia do sol, e idolatram o sol. Então eles mudaram os tempos também. E aqui o trono é uma coisa horrorosa, né? Olha que coisa horrorosa, que o trono onde ele se assenta no Vaticano tem umas figuras assim macabras ao lado dele, com umas roupas bem estranhas. E aqui como se fosse Cristo sendo engolido por uma serpente, assim, o rosto bem horrível mesmo, como se ele estivesse se dissolvendo. Como se uma coisa... Como que isso pode ser uma coisa de Deus, irmão Flávio? Olha que imagem horrorosa. O Papa se assenta exatamente aqui. Aqui é o trono dele. São imagens, assim, demoníacas. Coisa horrorosa, coisa horrorosa. E Cristo sendo digerido, sendo engolido vivo por uma serpente e se desfazendo, né?
eles afrontam totalmente. O plenário é uma serpente, e ainda tem uma serpente engolindo o Cristo vivo aqui, como se estivesse derrotando ele. Sendo que ele que derrotou Satanás na cruz, e não o contrário. Aqui eles tentam representar o contrário. Isso aqui é o Vaticano. O pessoal do chat está horrorizado. Que horror, visão do inferno. Então, mas é a visão do inferno mesmo. É o Vaticano. É o templo do anticristo, entendeu? É o trono da besta, né? É o trono de Satanás. É o trono de Satanás. O Apocalipse fala que o trono do Papa, o trono da besta, é o trono de Satanás. É através deste governo papal que o diabo age e engana as pessoas. É através dele. Agora, para nós fazermos agora um paralelismo bíblico bastante eficiente e fixador, para que as pessoas não tenham mais dúvidas de que o poder papal e o Papa representam o poder do anticristo, vamos pegar o versículo de Daniel capítulo 7, versículo de número 25, e vamos colocar ao lado de Apocalipse 13, versículo de número 4. Então, Daniel 25 já está separado Daniel aqui. 7, 25, E 13, versículo 4. e Apocalipse capítulo 13, que fala... Não, é versículo 5, né? Uma boca que falava insolências e teve poder por 42 meses. Tá, a gente já fez essa comparação, mas vale a pena fazer de novo, ainda mais que chegaram novas pessoas, estamos quase em 300 pessoas. Então, Daniel 7. Vou colocar os versículos um do lado do outro. Tá bom, Isso aí. eu vou fazer isso, ficar até mais didático. Então vamos lá. Aqui nós temos Daniel 7, 25. Só um segundo. E vou colar logo abaixo aqui o objeto do nosso estudo. Apocalipse 13, versículo 5. Então, irmão Gilberto, se as pessoas conseguirem fixar isso aí e entender isso aí, elas nunca vão ser enganadas com essa história do anticristo que ainda vai vir. Elas vão perceber que Apocalipse 13, né, essa boca que fala coisas de blasfêmias é a mesma boca que fala coisas arrogantes e persegue os santos do Altíssimo. Então é comparar Daniel capítulo 7, 25 com Apocalipse capítulo 13, versículo de número 5 e 6. Eu vou colocar também Daniel 8, 7, 8, tá? É muito importante também Daniel 7, 8 e o 13, 5 e 6. Então nós vamos pegar 2 versículos de cada. Apocalipse 13, do 5 ao 7, comparado com Daniel 7, 25 e Daniel 7, 8. Daniel 7, 8, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar visualmente e ler Daniel e depois ler Apocalipse para eles verem, todas as pessoas ficarem claro para eles que se trata da mesma personagem, o anticristo que surge do Império Romano e que se trata do Vaticano, da besta, que é o papado, o poder papal. Então vamos lá. Daniel 7, 8. E estando eu a considerar os chifres, eis que dentre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então tá falando assim, um representante humano no chifre, né? Esses olhos é o clero, né? Que são os espias, os representantes, o clero, e essa boca que fala coisas arrogantes é o representante máximo desse poder, que é o Papa. O Papa fala em nome do Vaticano, em nome do poder papal. Sim, agora vamos para o versículo 25 de Daniel 7. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Isso nós já interpretamos. Os 1260 anos.
E foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aqui já está em Apocalipse. Peraí, deixa eu fazer uma linha só para ficar mais fácil. Então Daniel 7 está acima da linha e Apocalipse 13 está abaixo da linha. Então tem esse período também, tá, em Daniel. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então, a mesma coisa que está em Daniel 7:8. Certo, irmão Flávio? Tá tendo, Isso, mesma coisa. tá tendo uma coincidência aqui total com Daniel 7:8. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Opa, de novo, a mesma coisa aqui, ó. Um tempo e tempos e metade de um tempo, 1260 dias proféticos, 1260 anos. 42 meses. 42 vezes 30, vamos ver quanto que dá. 42 vezes 30, opa, 1260. Deu a mesma coisa. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vocês viram o plenário do Vaticano, vocês viram o trono que ele se assenta, as blasfêmias que ele vem fazendo aqui, ó. Papa Francisco elogia ex-ministra italiana pró-aborto, uma mulher que disse publicamente ter participado de 10 mil abortos. Então aqui, ó, homenagem... Não somente o atual Papa, a história papal. Sim. A história papal é uma história de arrogância, de blasfêmias, de abusos, de grandes sacrilégios e apostasia na história. Entendeu? Então, esse poder do pequeno chifre, morre um representante, o Papa, já substitui outro, igual os Césares. Os Césares eram assim, eles eram considerados pontífices máximos, né, representante máximo do Império Romano, era adorado como deuses, tinha que fazer até sacrifício para os Césares, e o Papa, ele assumiu essa mesma prerrogativa de pontífice máximos, recebeu esse título e poder do dragão, como diz ali. E o dragão deu-lhe autoridade e governou por 42 meses. Vamos ver mais um paralelismo. Já vimos dois. Uma boca que fala coisas arrogantes, que blasfema. Agora nós vimos que tem poder por 1260 dias, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é tudo a mesma coisa, só falando de formas diferentes. E nós vamos ver mais uma característica de Daniel, capítulo 7, sobre esse poder papal, e Apocalipse 13. Vamos ver lá. Estou colocando nas mesmas cores as ligações entre Daniel e Apocalipse. E dando sequência aqui. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Esse é o versículo 6. Agora, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Exatamente, fez guerra aos santos. E Daniel 7:25 fala que também faz guerra aos santos. Daniel 7:21, Daniel 7:20, verso 21 e 25, fala do mesmo contexto, que esta ponta pequena, ela faz guerra contra os santos do Altíssimo e vence os santos do Altíssimo, magoa os santos do Altíssimo. Quem quiser dar um print... No Daniel 7, que fala que mudará os tempos e a lei, né? E no Apocalipse 13 fala, deu poder sobre todas as tribos, nações, que foi o poder papal governando por esse período de mais de 1000 anos sobre a Europa, né? Sim. Conhecido como Império Romano, Sacro Império Romano. Quem quiser dar um print aqui, eu coloquei nas mesmas cores as passagens que coincidem Daniel com Apocalipse. Então eu coloquei aqui em azul, lilás e amarelo. Fica muito mais fácil de comparar. Tá vendo aqui, Flávio? Aí, ô Gilberto, com isso aqui, eu espero que todas as pessoas que estudarem não vai deixar dúvidas, não deixa dúvidas de que o Papa é esse poder
do anticristo. Estão questionando no chat sobre aquela última semana destacada lá, os 7 anos. Eu não sei se a gente vai ter tempo para entrar nesse assunto hoje, né, Flávio? Exatamente. Eu até separei Mas achando aqui, que ia ter essa agora, pergunta. Agora o que é importante, que essa besta que surge do mar com 7 cabeças, quem são essas 7 cabeças? Elas representam os impérios. Se você contar os impérios, cada cabeça de animal dá 7 cabeças. Primeira cabeça é a cabeça do leão, Babilônia. Segunda cabeça, a cabeça do urso, ok? Depois nós temos a Grécia, que tem mais 4 cabeças, certo? Vai para 6. E aí a última cabeça, que é o Império Romano. Então essas 7 cabeças é a somatória das cabeças de todos os animais e impérios que surgiram dentro do contexto profético. Os 10 chifres, né? Mostra aí até o animal. Os 10 chifres, eles representam as 10 divisões do Império Romano. Né? Os 10 blocos. Que vão, no finalzinho, também ser os 10 dedos ali, né? Da estátua, da história da humanidade, os 10 blocos hoje do Clube de Roma. Certo? Certo. Uma consequência das 10 divisões do Império Romano. Agora nós vamos ver a besta que surge do mar. Põe aí a besta que surge do mar. Tá aí também no slide. A besta que surge do mar. Tá, tô tentando. Tá aí no slide. Essa besta que surge do mar, que tem 7 cabeças, ela tem uma das cabeças tem boca de leão. E as tá suas aqui. garras, tá aí no slide, tá aí. Não, agora já tá na tela. Já tá na tela. Tá. Então vocês vão perceber que este animal que surge do mar, que é o mesmo Império Romano lá de Daniel 7. Só que ele vai ser descrito com detalhes mais interessantes. Por exemplo, tem uma boca de leão. Leão representa a Babilônia, ou seja, legisla, fala, age, legisla igual a Babilônia. Ou seja, tem um único representante máximo que fala em nome de todo o império. Tem garras de urso. Olha aí, a garra desse animal é de urso. Ou seja, a Média Pérsia tinha um sistema militar muito eficiente, as garras, que o Império Romano, ao conquistar a Grécia, subsequentemente a Grécia conquistou a Média Pérsia. Então, cada império, quando conquistava outro império, ele absorvia os costumes, a cultura e até mesmo as experiências militares do império conquistado. Por isso que esse animal aparece com as garras de um urso. Olha lá que interessante. E você vai ver que o corpo do animal é de um leopardo, que representa qual império o corpo do leopardo? Né? Representa o sistema de governo da Grécia, Senado, vários representantes eleitos, né? Que hoje o papado tem, que é o clero, que são os cardeais, a hierarquia, né? De conselheiros, de representantes do sistema político religioso do Vaticano. É parecido com o sistema político da Grécia. A Grécia foi uma das primeiras a ter representantes do povo, representantes de uma hierarquia tipo Senado. Então, esse animal é uma quimera, uma mistura dos impérios, por isso que ele aparece misturado aí. Mas ele é o Império Romano, o Império Romano pagão que surgiu do mar, surgiu de guerras, de conquista. Mar é povos, multidões e línguas. Né? E essa boca de leão é exatamente o sistema nimrodiano de um único representante humano que fala em nome do poder, que é o caso do Pontífice Máximo, é o título do Papa. Então, o Papa ele tem
todas as características proféticas de Daniel, capítulo 7 e Apocalipse 13, que não deixa dúvidas para quem estuda as profecias, de que o poder do anticristo é um poder papal e não um político que vai surgir agora só nos últimos dias, com 7 anos, essas coisas que foi criada aí da visão da Margaret MacDonald, que é a profetisa do movimento pentecostal lá do século XVIII, que teve a visão lá do rapto secreto, do escapismo, né? Que os crentes eram raptados da face da terra. E depois veio aquele teólogo, né, pastor da Igreja dos Irmãos, John Darby, que interpretou o sonho desta Margaret MacDonald e colocou a interpretação jesuíta de um anticristo futuro, virando assim a doutrina dispensacionalista, que diz que o anticristo ainda vai vir por 7 anos no futuro. E a maçonaria, ela ajudou a disseminar essa doutrina no meio das igrejas evangélicas, através de Cyrus Scofield, com a Bíblia, a anotação de Scofield. Pode continuar, Gilberto. Se você quiser falar um pouco sobre como foi implantada essa doutrina, não sei se daria tempo, né, para a gente falar sobre essa doutrina que foi implantada por Francisco Riviera, né? Ou vamos nas lives seguintes, Flávio? O que você prefere? Na live seguinte nós podemos novamente retomar esse assunto dispensacionalista, essa falsa doutrina maçônica jesuíta chamada pré-tribulacionismo ou dispensacionalismo, que é defendida por todo o sistema religioso e foi disseminada pela maçonaria, né? O pessoal fica muito preocupado com o local maçom e às vezes está bebendo no cálice da maçonaria, né? É terrível a hipocrisia, a falta de vigilância que existe e as pessoas acabam caindo no laço do diabo pela soberba de não querer estudar a Bíblia e conferir nas Escrituras a verdade, né? Por uma questão de orgulho, mantém essas doutrinas maçônicas jesuítas. Mas nós vamos ver aqui, irmão Gilberto, que esse poder papal que vai profetizar e vai falar coisas arrogantes por 42 meses, não deixa mais dúvidas que se trata do poder realmente do anticristo, que depois nos remete a um acontecimento que é uma outra besta que vai surgir do território da terra, com 2 chifres. Tem aparência de cordeiro, mas age e fala como dragão, que vai ser a matéria do nosso estudo, se Deus permitir, na próxima semana. Não percam, pessoal, para que vocês ali entendam como que se desenvolveu a marca da besta, né? Na testa, na mão, ou o nome ou o número do seu nome. Irmão Flávio, é importante explicar também por que eles se impressionaram aqui, ó, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Embora nós já a gente já falou, a gente já explicou com relação aos 1260 dias, quando que foi da ascensão, nós explicamos a ascensão papal até a ferida, teoricamente a ferida de morte, né, em 1798. A ferida de morte, Gilberto, não foi a queda do Papa em Pio 1798. A ferida de morte de uma das cabeças é a queda de Roma em 476 por Odarico, que nós estudamos lá na live que fala da quarta trombeta. Ah, tá. Ou terceira trombeta. Então, na verdade, foi a última invasão bárbara, correto? Isso. Tá. Em 476, Roma caiu. Roma Ocidental. Essa ferida mortal, ela vai ser curada quando o Papa
538 ascende e restaura até 800 da Era Comum, da Era Cristã, o poder do Império Romano Ocidental. Essa restauração que vai acontecer é que vai fazer com que essa ferida mortal seja curada e vai trazer respeito e admiração dos adoradores da besta ao anticristo. Quem é semelhante à besta? Quem pode combater contra ela? Porque eles vão ver esse poder papal assumindo o poder e construindo tudo novamente, curando a ferida mortal. Caiu Roma, Roma tinha caído, foi ferida mortal mesmo. Mas não, com o poder papal, esta ferida mortal, essa chaga, esse problema foi curado e restaurado novamente o Império Romano, com toda a sua força, agora o Império Romano político e religioso, que vai surgir da terra na presença da primeira besta. Olha, é muito importante isso que nós vamos estudar na próxima semana. Mas essa ferida mortal é a queda de Roma em 476. A cura, a ascensão papal, a restauração do Império Sacro Romano até 800 da Era Cristã, que foi a cura. Por isso que eles ficaram admirados e adoraram a besta. Não, perfeito. Nós explicamos isso mais no início do estudo sobre as 4 invasões bárbaras, a queda do Império Romano Ocidental. Deixa eu ver se eu tenho um resumo aqui para falar rapidamente para vocês. Eu tinha feito aqui. Aqui, ó. Arico, no ano 476, matou os Césares, destruiu Roma, Roma caiu. Então, eu vou falar rapidamente. Então, a primeira trombeta foi a invasão dos godos, comandados por Alarico, ao Império Romano Ocidental, quando os homens destruíram as florestas. Depois, a segunda trombeta, invasão dos vândalos, comandados por Genserico, quando os homens morreram no mar. Aí teve o toque da terceira trombeta, invasão dos hunos, comandados por Átila, ao Império Romano Ocidental ainda, quando os homens sofreram um grande flagelo. E a última invasão bárbara foi a invasão dos Érulos, ao toque da quarta trombeta, comandados por Odoacro, quando os homens... Odoacro. Mas é um nome complicado. No ano 476. Isso, quando os homens se tornaram bárbaros. Aí, na quarta trombeta, nessa quarta invasão bárbara, o Império Romano Ocidental caiu. Só ficou o bizantino. Só ficou o oriental, também conhecido como Império Bizantino. Mas esse estudo nós temos ele completo também na playlist, tá? Então, quem perdeu dá para voltar tranquilamente. Só para... Você vai vendo, irmão Gilberto, você vai vendo a harmonia desse estudo dos nossos irmãos do deserto, a visão historicista, que agora as peças de toda a interpretação historicista do Apocalipse vai se encaixando. A ferida mortal, a chaga mortal, foi a quarta trombeta, a queda de Roma, ocidental. A cura da ferida vai ser a restauração do Império Romano, agora com cabeça no lugar dos Césares. Quem vai ficar no lugar dos Césares? O Papa. O Papa, exatamente como Paulo fala. Ele diz assim: há um que resiste até que do meio seja tirado. Sim. Quem que resistia? Quem que não permitia existir o anticristo? Era a existência dos Césares. Exatamente. Enquanto existisse o poder dos Césares, na época de Paulo, ele mesmo explicou, o poder papal não podia subir, o anticristo não podia subir. Mas quando os Césares caiu no ano 476, que foi a ferida mortal, aí sim, aí o Papa começou a fazer guerra contra 3 das 10 divisões, porque essas 3 das 10 divisões, elas eram contrárias a um chefe da igreja, elas eram contrárias ao Papa, e elas eram antitrinitarianas. Elas não aceitavam o dogma da Trindade, do Concílio de Nicéia. Então o Papa fez guerra mesmo, guerra até derrotar, conseguiu derrotar, e no ano 538, lá do lado oriental,
de Constantinopla, Justiniano faz um decreto dando ao Papa, não me lembro se é o Papa Leão III, né? Tem que ver, no estudo diz qual era o Papa que recebeu esse título de Pontífice Maximus do Império Romano Ocidental, no ano 538. Então a ferida começa a ser curada, a chaga mortal começa a ser curada, e no ano 800, com o surgimento do Sacro Império Romano, essa ferida está totalmente curada. Totalmente curada. E o Papa vai ter um poder de reger toda essa estrutura por 1.260 anos, 42 meses. 42 Perfeito. Meses, que fala aí em Apocalipse capítulo 13. Então nós temos aqui claramente, não deixa dúvidas, quem quer a verdade vai perceber que isso está muito bem claro, muito bem alicerçado na profecia, na história e em todo o contexto histórico e as chaves de interpretação correta das escrituras. Tem algumas... A teoria de rapto secreto, anticristo de 7 anos, ela é furada, ela veio com o objetivo de tirar de cima do Papa a visibilidade de que ele é o verdadeiro anticristo, para que ele pudesse trabalhar mais tranquilo a enganar e dar o último suspiro agora, né? Que eles vão dar o último suspiro. Você vê aí o Papa desesperado, beijando bocas, beijando pés, né? Tá aqui, ó. Pra cima e pra baixo para tentar fazer a união aí. E agora Essa cena é horrível, mas essa cena é horrível, mas a gente tem que mostrar, né? Pois é. O Papa beijando a boca aí de líderes islâmicos. Um negócio, beijando os pés. Beijando os pés também tem, infelizmente. Beijando as mãos lá dos senhores do mundo, os Illuminatis. Esse Papa, ele está atendendo a agenda globalista. Ele foi colocado pelos globalistas. O Papa Bento XVI, ele foi forçado a renunciar por uma ação dos globalistas, né, dos Illuminatis, para que o Papa Francisco assumisse no lugar e pudesse acelerar o intento e a agenda globalista. Tanto que agora, dia 14 de maio de 2020, está marcado lá o Pacto Global que o Papa Francisco está fazendo, mais o Sínodo da Amazônia, né, que foi feito, já introduzindo paganismo, maior paganismo ainda, agora dos próprios indígenas, junto, fazendo esse sincretismo aí, esse culto sincrético de paganismo, e esse Papa está acelerando as coisas, né, para o último suspiro do anticristo, né, antes da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perfeito, então nós estamos vendo aqui algumas aberrações que esse Papa vem fazendo. Ele é apenas o atual representante humano, porque isso já vem desde o início desse sistema papal. Aqui nós mostramos que ele elogia lá a ministra pró-aborto, que disse publicamente ter participado de mais de 10 mil abortos, então ele está favorável a ela. Ele disse que Big Bang e teoria da evolução não contradizem a lei cristã. Inclusive nós temos uma live falando que é impossível conciliar o cristianismo com o evolucionismo, porque no evolucionismo não existe Adão e Eva, não existe a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Então, um papa que defende a teoria da evolução, algo satânico, né? Porque Darwin ele era satanista, confesso, ele está mostrando claramente que ele é o representante do anticristo, ele é o representante humano, e aqueles que estão fechando os olhos, infelizmente não vai ter perdão, porque está muito claro, ele não está fazendo nada disfarçado, ele está fazendo tudo às claras. Teve o Sínodo da Amazônia lá, ele levou
fez uns rituais pagãos recentemente também no... Os católicos que continuarem ainda ajudando ou dentro do catolicismo, da Igreja Católica, eles vão ser cúmplices dos pecados e não vão ser tidos por inocente. A ordem lá de Apocalipse 18, verso 4, é que é o povo de Deus sincero, que está lá no meio do catolicismo e do falso profeta, que é o protestantismo, é para sair do meio deles. É para sair e vir para a verdade, abandonar o sistema religioso. Porque quem ficar no sistema religioso, alimentando o sistema religioso, bebendo do cálice da mentira da Babilônia, da maçonaria, que é doutrinas da imortalidade da alma, guarda de domingo, morar no céu, doutrina do rapto secreto, 7 anos do anticristo, isso aí é beber no cálice da Babilônia e da maçonaria. Quem continuar bebendo desse cálice não vai ser achado por inocente diante de Deus. Não vai. A verdade está sendo proclamada de forma muito clara. Quem for da verdade vai escutar a verdade. O chamamento está sendo muito forte. Isso nós não temos dúvida. A guerra espiritual está muito acirrada entre o bem e o mal, entre o trigo e o joio, entre os bodes e as ovelhas. A guerra está muito, muito nítida. É hora das pessoas acordarem, despertarem e virem para a verdade nesta última hora agora, né, para que possam ser tidas como escolhidos no dia da volta de nosso Senhor Jesus. É muito importante, então, a participação de todos vocês. Nós já estamos indo para as considerações finais, ou irmão Gilberto? Como é que está aí? Pessoal, estamos quase 300 pessoas. Fiquem aí, porque vai ter o sorteio da Bíblia, tá? A gente já vai fazer o sorteio da Bíblia. Acredito que podemos ir sim para as considerações finais. Então nós explicamos sobre a besta que surgiu do mar. Nós explicamos o que foi a ferida de morte e como que ela foi curada. Foram as invasões bárbaras, a quarta invasão, Odoacro, é um nome meio difícil de falar. E o império ele foi restabelecido após isso. Quem é semelhante à besta, as pessoas se maravilhando com a recuperação do Império Romano Ocidental, a boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Também nós fizemos a comparação com Daniel 7. Então está profanando o tabernáculo de Deus. Nós mostramos onde o Papa se assenta, né? Um lugar horroroso aqui, com Cristo sendo devorado, dissolvido por uma serpente. O plenário do Vaticano também fazendo alusão a uma serpente, os olhos, os dentes. Uma coisa assim que está na cara para todos perceberem. Deixa eu ver. O próprio Vaticano também, dentro da Basílica de Pedro, que eles dizem de São Pedro lá, tem um grande sol de ouro no trono da besta. Aquelas colunas tortuosas lá, tem inscrições do sol. O Papa... O Papa... blasfemas. Adorando aqui o Deus Sol, eles adorando o Deus Sol, todos os papas, João Paulo II, todos, né? Não é só esse, é um sistema. Aqui muito ouro, que a gente vai falar no Apocalipse 17, tudo cheio de ouro, ele adorando o Deus Sol. E tem um versículo muito importante, né, irmão Flávio? É um versículo curtinho, quase ninguém percebe, e é o que passa mais batido, ó. Se alguém tem ouvidos, ouça. Porque eu vejo pessoas comentando no chat... coisas que o sistema religioso ensina. Não é assim, eu aprendi que tal coisa, que o anticristo vai governar por 3 anos e meio, tal. Tá tudo errado, pessoal. A gente tá dando a interpretação verdadeira para vocês, com as chaves bíblicas, históricas. Então, por isso que Deus foi providencial quando ele colocou aqui: se alguém tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque a pessoa ela não vai ter desculpa, entendeu? Se ela cair no engano do sistema religioso, mesmo vendo que é mentira, que o sistema está todo corrompido, que eles pregam imortalidade da alma para quem está condenado, eles defendem, saem em defesa do sistema heliocêntrico, trindade, heliocêntrico. Nossa, todas essas doutrinas, falsas doutrinas, guardas do domingo,
e a pessoa tá vendo que tá tudo errado, essa questão do dízimo, que nunca existiu dízimo em dinheiro, uma coisa da antiga aliança em mantimentos. Então a pessoa tá vendo que tá tudo errado e ela continua defendendo, ela vai acabar incorrendo nas mesmas pragas. Acho que vamos ter que ir para Apocalipse 18, não vai ter jeito. Que esse aviso é muito importante, né? Todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Os reis da terra fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então nós não podemos ser cúmplices dos pecados desses templos atuais, dessa igreja atual aí, desse sistema religioso, evangélico, protestante, catolicismo. Então tem uma ordem de Deus. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante, ou seja, para que não seja cúmplice dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Eles vão ser punidos, e quem estiver avalizando vai acabar incorrendo na mesma punição. Seus pecados se acumulam até o céu, e Deus lembrou-se das iniquidades. Então, Deus ele está diante da sua grande misericórdia. Ele está promovendo um avivamento aí nesses últimos tempos. Ele está chamando muitas almas. O irmão Flávio ele nunca viu tantos batismos que nem está correndo nesses últimos 2 anos. Muitas pessoas se convertendo, sendo batizadas. Ou seja, os trabalhadores da última hora estão sendo convocados. Então não ignorem o chamado dos céus. Não ignorem, não fechem os olhos. Saiam da zona de conforto. Vocês vão perder seus amigos. Vocês vão brigar com as suas famílias. Vocês serão odiados. Mas bem-aventurados, né? O Sermão da Montanha já diz. Bem-aventurados os que forem odiados em razão do meu nome. Os que sofrerem injustiça. Então, é uma escolha aí que vocês têm. E pensem bem, né? Eu acho que eu fico por aqui nas minhas considerações final, irmão Flávio. Eu vou te passar a palavra para suas considerações finais e em seguida nós vamos fazer o sorteio. Então, permaneçam aí para que vocês tenham a oportunidade de ganhar a Bíblia. Ok, então para as considerações finais, essas interpretações do sistema protestante, que veio da maçonaria, a doutrina dispensacionalista de um anticristo de 7 anos, político, né, é uma interpretação de engano, foi semeada por um padre jesuíta, Francisco Riviera, no século XVI, né, e foi patrocinado depois pela maçonaria no meio dos evangélicos. A maçonaria ela patrocinou muitos dos movimentos pentecostais evangélicos, que defendem essa doutrina. Essa doutrina foi criada com o objetivo de tirar de cima do Papa, que é o verdadeiro anticristo, a acusação de ser o anticristo segundo a Bíblia. Ela foi uma forma que os jesuítas encontraram para desviar de cima do Papa. E patrocinado pela maçonaria e pelo sistema religioso do falso profeta, o protestantismo, essa coisa errônea, essa falsa doutrina dispensacionalista, ela pegou e está enganando muitas pessoas. Mas nós estamos mostrando, dentro do contexto do capítulo 13 de Apocalipse, que ele tem que ser interpretado, entendido, abalizado pelos estudos de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. E também o correto entendimento das 70 semanas de Daniel, que ali fala que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quem fez parar que os sacrifícios tivessem validade foi o Messias, o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, e não o anticristo, como a doutrina dispensacionalista tenta dizer. As 70 semanas são contínuas e elas terminam no ano 34 da era cristã, quando houve a revolta dos judeus à mensagem do evangelho. Eles apedrejam Estevão, né, 3 anos e meio após a morte do Salvador, que ele aboliu as ofertas de manjares. Então, essa interpretação que nós estamos fazendo, ela é bíblica, balizada pelo livro de Daniel.
Apocalipse 13 tem um contexto, e um contexto de uma besta que surge do mar, de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que é o Império Romano, de uma boca que fala coisas arrogantes e persegue os santos do Altíssimo, que é o papado. Não tem outro que se encaixa melhor. Todas as características do anticristo se encaixam perfeitamente no poder papal e na pessoa do Papa. E aí, quando nós ainda adentrarmos em Apocalipse 13 sobre a besta que surge da terra, nós não podemos tirar desse contexto do qual nós aprendemos hoje. E aí todos vão entender perfeitamente o que é a marca da besta, o anticristo, e não vai ser mais enganado. As pessoas sinceras não vão ser mais enganadas por estas falsas doutrinas maçônicas, jesuítas, de anticristo 7 anos, que ainda vai vir. Então, finalizamos essa primeira parte aí, e que não resta dúvida, o poder papal e o Papa representando e cumprindo cabalmente as profecias sobre o anticristo. Termino aqui as minhas considerações, e agora o sorteio da Bíblia, né? Perfeito, irmão Flávio, muito obrigado. Agora eu quero saber quem quer ganhar a Bíblia King James. Eu quero a Bíblia. Então vocês precisam digitar "eu quero a Bíblia" para eu poder pegar o nome de vocês e colocar no site que vai fazer o sorteio. Valendo para todo o território nacional. A gente não consegue entregar em outros países que tem convênio com o irmão e com uma loja. Então, se a pessoa for de outro país, ela vai ter que abrir mão, né? Valendo para qualquer localidade aqui do nosso território nacional, do Brasil. Então, isso, vão digitando aí. Caramba, o chat subindo muito rápido, mas fica tranquilo, eu vou copiar e colar o nome de todo mundo, tá? Eu vou dar mais 15 segundos para vocês digitarem "eu quero a Bíblia". E aí eu vou colar o nome de todo mundo que digitou. Vou sortear um único nome. E a pessoa que ganhar, ela vai ter que me falar no chat o nome completo dela. E vai ter que mandar um e-mail aqui pro terraplanareloaded@gmail.com com o endereço completo e uma cópia do RG, tá bom? Então eu vou pegar o nome de vocês. Já dei até mais do que 15 segundos. Participantes. Começa em Abi Batista sempre. E vai até... Nossa, vai até... Pera aí, Ctrl C. Deixa eu ver se consigo colar todo mundo. Foi, todo mundo, ó. Tem até a letra Y, um outro caractere W, V. Todo mundo que digitou tá. Se não apareceu é porque a pessoa não digitou. Tirei o meu nome. Vou tirar o nome do Flávio se estiver aparecendo. Cadê? Canal do Evangelista Flávio. Vou tirar o nome dele. E o meu. Vamos ver quem vai ganhar a Bíblia. 1, 2 e... Gilmar Luiz. Colocar aqui o nome em evidência. Meus parabéns para o Gilmar Luiz. Ele foi o ganhador da Bíblia King James Fiel de 1611 desta semana. Vamos ver se ele se manifesta aqui no chat, me informando o nome completo. O Gilmar Luiz vai ter que me mandar um e-mail, terraplanareloaded@gmail.com, com uma cópia do RG e o endereço completo com o CEP. Então o vencedor aqui, Gilmar Luiz, meus parabéns, você ganhou a Bíblia. Por favor, se manifeste no chat. Ele ainda está escrevendo "eu quero a Bíblia", mas você já ganhou, amigo. Não precisa mais escrever "eu quero", você já ganhou. Só me fala seu nome completo, para a hora que eu receber o seu e-mail, eu confirmar que é você mesmo. Vou precisar que você me encaminhe também uma cópia do RG, tá bom? O pessoal já está dando parabéns para ele. Pessoal, não precisa mais digitar, porque o sorteio já foi feito. O próximo sorteio, Gilmar Luiz Ulian. Meus parabéns, estou anotando aqui. Gilmar Luiz Ulian. Me manda um e-mail entre hoje e amanhã, por gentileza. Vou repetir mais uma vez, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa está no canal. Você vai mandar aqui, ó, e-mail do canal, tá?
terraplanareloaded@gmail.com, uma cópia do seu RG, eu vou precisar também do número CPF para a loja fazer a fatura, e o endereço completo com CEP. Parabéns, Gilmar Luiz Ulian. Nós vamos encaminhar em breve para você. Quem sabe a gente consegue postar já amanhã. Tá bom? Então, agradecer mais uma vez a todos que participaram desta live. Quem não acompanhou o estudo desde o início, é só entrar na aba comunidade do meu canal. Já temos 15 vídeos sobre Revelando o Apocalipse a partir do capítulo 1. Esse será o vídeo de número 16 que nós vamos incluir. O capítulo 12 foi feito em 2 partes e o capítulo 13 também será feita em 2 partes. Então na próxima terça-feira a gente volta com a live. Eu sempre informo o dia certo na aba comunidade, porque às vezes é na terça, às vezes é na quarta, tá? Então eu sempre informo na aba comunidade o dia certo. Agradeço a presença de todos e principalmente a Deus que nos permitiu realizar esse estudo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Criador dos céus e da terra. Obrigado. Amém.